Seja muito bem-vindo, já viu o Ivan ali, Deus abençoe, Ivan, Deus abençoe. Hoje a mensagem é muito poderosa, é mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Não é um discipulado, não é um curso de teologia, é a nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós vamos fazer o capítulo 14, nós vamos falar sobre o capítulo 14 de Mateus. E, como eu disse, é uma escola bíblica dominical. Mas por esse capítulo ser tão importante, tão interessante e tão profundo, eu vou trazer alguns ensinamentos que eu só passo para a liderança, que eu só passo para obreiros, presbíteros, pastores, que eu carrego na minha vida como pastor, como líder. Então vai ser muito interessante, vai ser muito profundo e muitos princípios importantes para a sua vida, para você crescer, para você conquistar e principalmente para você liderar. Nós vamos falar hoje vamos fazer o finalzinho do capítulo 13 de Mateus, que fala um profeta sem honra. Aí nós vamos ver João Batista é decapitado. Hoje tem muita emoção, muito terror, muito sangue, derramamento de sangue, entrega de cabeça. Hoje o negócio é forte. Aí vamos ver a primeira multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas. Hoje o capítulo não é grande, então dá para se aprofundar bem. E por isso que eu falei, vou trazer princípios importantes de liderança. Não é aqui o propósito, aqui não é um discipulado, aqui não é um curso de teologia, é a nossa escola bíblica dominical. Todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, a nossa Manhã com Cristo, EBD Online, ok? Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos no livro de Mateus, mas hoje por ser um capítulo menor e ao mesmo tempo um capítulo tão importante, em que um profeta morre, em que acontece a primeira multiplicação dos pães e Jesus anda sobre as águas, eu vou trazer algo a mais. Eu quero entregar mais, eu quero entregar algo que vai ser importante na sua vida como liderança, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão de verdade, líder de si mesmo, líder na sua casa, líder na sua comunidade, no seu trabalho. Então a mensagem é muito importante, não perca. E se você conhece alguém que precisa aprender princípios de liderança, esse capítulo é um capítulo à parte, em que Jesus está com os seus discípulos e grandes ensinamentos Jesus vai passar para os seus discípulos. De forma teórica, de forma prática, no dia a dia. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero te passar o melhor hoje, ok? Enquanto eu tomo meu café aqui, meu café com um pouco de leite e sem açúcar, compartilhe com quem precisa de princípios de liderança. Quem está começando um projeto, quem precisa de um emprego, quem faz parte de uma equipe, quem está patinando no mesmo lugar e não sai do lugar, quem está remando e não chega do outro lado. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos trazer princípios, o que Jesus ensinou para os seus discípulos sobre liderança. É isso que nós vamos ver aqui hoje, vai ser muito forte, muito profundo, cabeças vão cair, nós vamos ver aqui a morte de João Batista. E você convide com um amigo, compartilhe com um irmão, marque alguém aí nos comentários. Estamos ao vivo no Facebook, Instagram, estamos gravando depois para jogar no canal do YouTube. Vai ser muito poderoso, muito interessante. Eu já estou me preparando aqui, você vai convidando, compartilhando, marcando as pessoas. Você já entendeu o propósito hoje. Já entendeu o propósito. É aqueles que estão mais próximos de Jesus. E Jesus está ensinando sobre liderança. Então vamos compartilhar. Você conhece alguém, compartilha. Nós já vamos fazer a oração de abertura. Vamos pedir a Deus sabedoria para iniciarmos. Então ainda dá tempo de convidar, de compartilhar. Você que deseja crescer, prosperar, que deseja alcançar. Parar de ficar patinando, sabe? Faz força e não sai do lugar. Rema e não sai do lugar. Então isso vai acabar hoje, Vamos avançar muito hoje. Vamos chegar do outro lado, vamos conquistar.
tomar meu café. Já falei oi pro Ivan, irmã Nilza, a Andréia, Deus abençoe. Deus abençoe a Isabela. Tô vendo aqui, não aparece todo mundo, né? Eu vejo aqui, eu não tô com o notebook do lado, não tô com ninguém dando um suporte, eu tô aqui, eu e você, vamos lá. Então vamos fechar os olhos, vamos orar ao Pai, vamos pedir ao Pai a sua bênção para o dia de hoje e a sabedoria que vem dos céus, que vem da sua palavra. Você que pode, feche os seus olhos, você que não pode, eleve seus pensamentos aos céus e vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te pedimos mais um dia, meu Pai, de bênçãos. Queremos o pão de cada dia, que o Senhor livre os nossos pés do tropeço. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, em especial para esse momento, que o Senhor nos dê, meu Pai, do teu conhecimento e da tua palavra. Senhor, não é a palavra de um homem, não é a estratégia, meu Pai, de um marketing, não é uma estratégia administrativa, é o que o Senhor ensinou para os seus discípulos e é o que nós queremos como seus discípulos, aprender a tua palavra, viver os teus princípios, caminhar sobre a tua direção, meu Pai. E para isso, te pedimos de todo o nosso coração que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor derrame sobre nós a tua palavra e a tua luz, que o Senhor derrame muita luz, muita graça. Senhor, que todo espírito maligno, que toda palavra contrária, que toda a estratégia do inimigo para roubar a mensagem, para roubar a semente, para implantar discórdia, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nos faça crescer, nos prospere e nos faça poderosos, meu Pai, sobre essa geração. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que se um filho pedir pão, de forma nenhuma o Senhor dará uma pedra. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos, Aldair também, estou vendo Aldair agora, Deus abençoe. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Ok? Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas parábolas, nós vimos semana passada, Jesus conta uma série de parábolas. E nós falamos para que servem as parábolas. As pessoas dizem, não, parábola é para ficar mais fácil de aprender. Não tem nada a ver com isso. Não é um contador de história. Jesus não é um contador de história. Jesus não é um professor. Jesus não é um palestrante. Ele é o mestre dos mestres, ele é o mestre da vida, ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Deus Filho, então ele não conta a história, ele não conta a história por contar história, não é uma metodologia para facilitar o entendimento, não, é um segredo, é um mistério, é uma revelação. As parábolas é uma linguagem especial só para os filhos. O povo não entende, só os discípulos. Já falamos sobre isso. Quiser saber mais sobre isso, é só você procurar aí no Facebook a mensagem completa. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Versículo 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Então Jesus, ele termina de ensinar os seus discípulos e ele sai dali e ele vai para a sua cidade. Ele vai para a sua cidade. E quando ele chega na sua cidade, ele entra na sinagoga, entre aspas, na igreja, na comunidade, e ele começa a ensinar. E eu digo aqui de novo, Jesus não foi lá fazer milagres, Jesus não foi lá expulsar demônios, curar os enfermos. Essa unção estava sobre ele. Ele o tempo todo, nós já falamos muito sobre isso, a agenda de Jesus do começo ao final era ensinar. Discípulo tem que estar para aprender. Nós estamos aqui para aprender e os milagres vão acontecer. Quando? Quando eu aprendo. Então olha aqui, ó. Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos?
Mas preste atenção, Jesus não foi fazer milagres. Versículo anterior, chegou na sua cidade, começou a fazer milagres? Começou a expulsar demônios? Não, Mateus 13, versículo 54. Jesus está cumprindo a sua agenda diária. Todo dia, Jesus acordava e saía para ensinar. Chegou na sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, na igreja. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? O ensinamento de Jesus não era um copia e cola. Não era um copia e cola. O ensinamento de Jesus vinha dos céus. Queimava o coração. Sabe, a alma se mexe quando Jesus está falando. De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é uma pessoa tão simples? Não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que cresceu aqui junto conosco? Cresceu aqui no meio, é o vizinho aqui, brincava com os meus filhos. Não é ele filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é o Judas traidor, tá? Não estão conosco todas as suas irmãs? Então fala 4 irmãos e irmãs, uma família grande. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Aonde ele conseguiu isso? Aonde ele adquiriu isso? Com quem ele aprendeu? Onde ele comprou? Onde ele sacrificou? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Quando você traz um ensino que é verdade, escandaliza. Quando você fala a verdade, escandaliza. Traz um escândalo. O ensinamento de Jesus não era algo, nossa, que maravilhoso, que legal. Nossa, interessante. Não, era um escândalo. Por quê? Porque as pessoas estavam cativas e o ensino vem trazer libertação. Vem tirar as pessoas da caverna. Vem tirar as pessoas das cadeias. Tira as pessoas das trevas e coloca na luz. Escandaliza. Mostra um novo mundo. Mostra um reino espiritual. Escandaliza. As pessoas estão escandalizadas. Que ensino é esse? Que poder é esse? Não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Preste atenção aqui, Nós falamos sobre a tentação de Jesus e eu falei, não foram 3, foram 7 tentações de Jesus. Mas aqui, se Jesus não tivesse vencido a tentação de Jesus, se tu és filho de Deus, aqui Jesus ia se debater. Jesus sabe quem é o seu pai. Jesus sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Jesus sabe quem é o Deus Pai. Ele sabe quem é os seus irmãos e as suas irmãs. Lembra na aula anterior? Maria e os irmãos de Jesus foram para prender Jesus. E aí Jesus diz, mas quem é minha mãe e os meus irmãos? Esses são os meus irmãos e a minha mãe. Só para trazer aqui, porque o diabo sempre vai trabalhar na ferida. E quando vem uma tentação, vem uma prova, quando o Espírito nos leva a um deserto para sermos provados, é para sermos aprovados. Jesus foi aprovado nisso. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é o seu Deus. É o Deus Pai. Ele sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é os seus irmãos. Ele sabe quem são os seus discípulos. Ele sabe quem obedece o Pai. Então ele venceu isso no deserto. O diabo tentou ele e ele venceu isso. Quando Maria e os irmãos de Jesus vão com cordas para prender Jesus, porque ele está fora de si, ou seja, louco, ensinando uma coisa louca, expulsando demônios, ele diz, mas a minha mãe, os meus irmãos, são esses que aprendem a palavra e que obedecem o Pai. E aí nós já falamos sobre isso já. E aí vamos continuar aqui, as pessoas ficam escandalizadas. E ficavam escandalizadas por causa dele. Mas Jesus disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra.
não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade. Jesus está num lugar em que aconteceram poucos milagres. Poucos milagres. Não foi porque Jesus não estava bem naquele dia. Não foi porque não tinha unção naquele dia. Não foi porque a equipe não trabalhou direito, não teve um louvor, não teve evangelismo. Não. Aqui, ó. Então, realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E não realizou muitos milagres. Não aconteceu muitos milagres. Não aconteceu muitos milagres, por quê? Porque Jesus não era o Filho de Deus. Porque Jesus não estava num bom dia. Porque Jesus não tinha unção. Porque o Espírito Santo não estava sobre ele. Porque Jesus estava na carne. O Verbo se fez carne. Mas aí, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Não. Esse é Jesus, o filho do carpinteiro. Ele não é filho de Deus. Ele não é o Salvador. Por que os milagres param na nossa vida? Porque Deus deixou de ser Deus? Hein, Ari? Lorena? Márcio, me fala. Por que os milagres param na nossa vida? Porque Deus deixa de ser Deus? Porque acabou a unção? Porque o Espírito Santo bateu as asinhas e foi embora? Por que param os milagres na nossa vida? Porque paramos de crer. Esse pastor aí. Essa igreja aí. Meus irmãos aqui na igreja. Aqui. Jesus fala, ó. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mas antes aqui, ó. Mas Jesus lhe disse. E Jesus disse, só em sua casa, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Tem um lugar que o profeta não tem honra. E nesse lugar não acontecem muitos milagres. Por quê? Porque o profeta não tem honra. Honra está de mãos dadas com a fé. Aonde não tem honra, não tem fé. Aonde não tem fé, não tem honra. Essas coisas andam de mãos dadas. Por que eu parei de crer? Porque eu não estou honrando. Porque eu não estou honrando, eu não tenho fé. E sem fé não tem milagre. Como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Como é que está o seu relacionamento com o seu pastor? Porque um lugar que acontece poucos milagres é na nossa casa. É na nossa casa espiritual. Muitas vezes as pessoas de fora recebem tantos milagres e as pessoas de dentro não têm fé. Não têm fé. Como é que está a sua fé? Você tem honrado o seu pastor? Você tem honrado os seus irmãos? Ou é irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho? Como é que está a honra? Porque aqui dois princípios importantes. Jesus fala sobre a honra. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Não tem honra, não tem milagre. Você quer milagre? Então dê honra. Aí, vem um comentário de Mateus, para fechar o capítulo 13. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Aqui é Mateus falando. É Jesus falando sobre honra e Mateus falando sobre fé. Se não honramos o profeta, não tem milagre. Se não temos fé, não temos milagre. Aqui o propósito não é falar sobre fé, mas olha, é difícil de falar, não, eu não creio em Deus. Muitas vezes a gente não crê em nós. Eu não creio em nós. Não, eu creio que Deus é Deus. Jesus é Deus. É Deus. Jesus é Deus. É fácil crer em Deus. Agora é difícil crer em nós. Difícil é crer no profeta. A palavra diz, confia em Deus e estará seguro. Paz, tranquilidade. Creia nos seus profetas e prosperará. Mas aqui vamos ao capítulo principal de hoje, 14. Agora, além de não ter honra, não vai ter cabeça ao profeta. Falamos muito sobre João Batista há umas 2 semanas atrás. E te convido também, se você quer saber mais sobre João Batista, não o que todo mundo fala por aí, mas o que a palavra fala, o que Jesus disse. Pegue há 2 semanas atrás, aí entra nos vídeos aí, procura
e você vai ver uma mensagem sobre João Batista. Mas aqui vamos dar continuidade porque hoje, entre aspas, é o fim de João Batista, é o dia que corta a cabeça. Capítulo 14 de Mateus, versículo 1. E aí aproveita para compartilhar, eu vou tomar o meu café. Ó, bem simples aqui, viu? Jesus não tinha uma equipe de marketing, nada contra. Jesus não contratou uma agência. Jesus não fez negócio com o Facebook para conseguir logaritmo, para conseguir impulsionar. Não, é os discípulos que tem que levar. Pastor, por que você não tem uma equipe junto com você? Pastor, por que você não paga para o Facebook impulsionar? Porque eu confio nos discípulos que eu estou ensinando. Jesus confiou nos seus discípulos. A partir de agora, vocês levem a mensagem. Então, vocês que são discípulos, só quem é discípulo, compartilhe a mensagem. Convide, vai de um em um. Olha, a mensagem hoje é sobre liderança. Olha, eu estou ouvindo a mensagem e pensei em você. O Espírito Santo colocou o seu nome no meu coração. Estou marcando você para que você seja edificado. Eu quero ver você do outro lado da margem. Eu quero ver você no pódio. Eu quero ver você crescer. Então, Jesus não fez negócio com Roma, não fez negócio com o judaísmo. Jesus não pagou ninguém para ficar levando a mensagem. Ele não contratou mercenários. Ele não tinha uma equipe de marketing. Ele não fez negócio com a televisão, com o Facebook, com as redes sociais. Ele levantou discípulos. Pagar aí o Instagram e o Facebook para impulsionar é fácil. Eu quero é levantar discípulos, homens e mulheres que levam a palavra, que digam: o reino dos céus é chegado, receba boas novas, é um novo tempo, milagres estão acontecendo, olha o ensino. Então é diferente, você está entendendo? Seja muito bem-vindo, Joyce, Deus te abençoe. E vamos aqui continuar. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 1, Herodes vai cortar a cabeça de João Batista. Porque aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. Primeira coisa, João Batista foi decapitado. Herodes, nós vamos ver aqui, ele manda cortar a cabeça de João Batista. Só que aqui começa com uma introdução. Porque uns estão dizendo, mas não, esse daqui, quem é esse? Ele não é filho do carpinteiro? Filho de Maria, filho de José? Os seus irmãos não são esse, as suas irmãs? Agora, começa o capítulo 14, Herodes vai dizer, não, esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. E aqui é demais, gente, é demais, porque o tetrarca Herodes acredita na ressurreição. Ele está muito próximo de ser salvo, mas não vai ser. Não vai ser. Ele diz, porque aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. Qual eram os relatos a respeito de Jesus? Um ensinamento que escandaliza, milagres sobrenaturais. E disse aos que serviam, disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. João ressuscitou dos mortos. Herodes está com medo, assim, meu Deus, eu matei João Batista, eu decapitei João Batista, ele voltou dos mortos, ele vai puxar o meu pé à noite. Ele está atormentado porque matou um profeta. Você consegue entender o pânico de Herodes? Ele acredita na ressurreição. Ele matou João Batista, cortou a cabeça de João Batista. E agora Jesus, que é primo de João Batista, Herodes diz, não, esse Jesus, ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ele veio para me atormentar, ele é um fantasma. Ele está me atormentando, eu não consigo dormir. É assim que acontece com aqueles que perseguem, que degrinem, que caluniam, que perseguem os profetas do Senhor, os mensageiros. Eles vivem uma vida atormentada, eles não dormem à noite,
Eles veem fantasma em tudo. Esse daí, não, esse Jesus é João Batista. Eu matei ele e ele voltou. Ele está me atormentando. É nesse pânico que está Herodes. E é na loucura. Que vive aqueles que perseguem os profetas de Deus. Pense muito bem antes de irritar um profeta. Pense muito bem antes de provocar. Pense muito bem antes de denegrir, de desonrar. Pense muito bem. Pense muito bem antes de lançar calúnias. Porque quem persegue um profeta vive na loucura. Mais um exemplo? Saul, que ficou louco, endemoniado e queria matar Davi. Saia das trevas hoje. Não coloque uma postagem falando mal da igreja de Cristo. Não coloque uma postagem, uma palavra falando mal de um profeta e de um líder de Deus. Pastor, mas ele pecou. Sim, Saul pecou. Mas não é por isso que Davi o perseguiu, não é por isso que Davi teve a oportunidade de matá-lo e o matou, não é por isso que Davi o denegriu e o atacou e o perseguiu. Pelo contrário, honrou, rasgou as suas vestes e chorou quando ele morreu. Se você não quer viver nas trevas, se você não quer ser atormentado, viver na loucura, endemoniado, não persiga os profetas de Deus, nem aqueles que caíram em pecado. Tá entendendo? Porque o resultado é esse. Eu falei, a mensagem de hoje é para quem quer ser líder. Talvez você esteja perseguindo o seu filho, o seu pai. Talvez você esteja perseguindo um chefe no trabalho, um líder, um chefe, um presidente, um rei, um profeta, um desses pequenininhos. Eu não sei, mas o que eu sei é que quem tenta tocar no ungido do Senhor, e ninguém se torna líder sem a permissão de Deus. Daniel diz: o Senhor é o Senhor que levanta reis e abate reis. Não fale mal. Mas o Lula, deixa ele lá. Pastor, você gosta do Lula? Não. Mas deixa ele lá. Eu não tenho nada para falar do Lula. Eu não tenho nada para falar do Bolsonaro. Eu não tenho nada para falar do seu pastor. Eu não tenho nada para falar daqueles pastores que caíram. Sai disso, porque é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. É a pior coisa. Não mexa, não toque, não dê a sua opinião. Ninguém pediu a sua opinião. Não fale. Não julgue. Não fale, não julgue. Não dê a sua opinião, ninguém pediu. Mas e se pedirem, não dê. Não toque em um ungido, seja ele um sacerdote, seja ele um profeta, seja ele um rei, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Eu não estou falando para concordar. Eu estou falando para você não estender a sua mão, e estender a sua mão profética, que é a sua língua, e tocar em ninguém. Não faça isso. Nós estamos vendo aqui, acabamos de falar de Herodes. Não matamos com espada, mas matamos com a língua. E Provérbios diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Não faça isso. Não faça isso. Ore, interceda, jejue. Se é na área política, vote melhor na hora. Ao invés de ficar usando a língua para matar alguém, seja alguém ungido ou alguém que já foi ungido, seja um presidente ou um ex-presidente. Pagamos um alto preço por isso. Mas vamos continuar aqui. Versículo 3. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias. Por quê? Por causa de quem que Herodes matou Jesus? Por causa de Herodias, sua mulher. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências. Mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Então o que acontece? Herodes pegou a mulher do irmão. Se junta com a mulher do irmão. Então presta atenção, Herodes se junta com a mulher do seu irmão. E aí o que acontece?
João Batista vai dizer, ó, isso é errado, isso é pecado. Isso é errado, isso é pecado. Isso é adultério. Você está adulterando com a mulher do seu irmão. Herodes queria matá-lo. Eu vou matá-lo. Quer ver o povo ficar bravo? Você falar sobre adultério. Falar sobre prostituição, sobre fornicação, sobre adultério, sobre pornografia, sobre homossexualismo, lesbianismo. O povo fica doido, quer te matar. E aí, o povo tem muito respeito por João. Por isso que muitos foram abençoados. Versículo 6. No aniversário de Herodes, uma data especial, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Versículo 8. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Presta atenção agora, porque Herodes quer matar João Batista por causa de Herodias, sua mulher, que na verdade era mulher do seu irmão. João Batista aponta o dedo e diz, isso é pecado. Conforme a palavra de Deus, isso é pecado. Ele, ao invés de se consertar, ele quer matar o profeta. E num dia favorável, num dia de festa, no dia do seu aniversário, está tendo festa. A filha de Herodias dança no dia do aniversário de Herodes. E ela dançou de uma forma tão sensual, que agradou todo mundo e Herodes ficou doido. Um prostituto não pode ver uma novinha. Já tinha destruído o casamento do irmão. Já tinha destruído a família do irmão. Agora quer destruir a vida de uma outra pessoa. Aí ela dança. Instruída pela sua mãe. Porque há um plano acontecendo, Muitas vezes, nas datas comemorativas, aniversário de igreja, aniversário de pastor, aniversário seu, sempre em umas datas, o mundo espiritual está agindo. Podemos ser abençoados ou amaldiçoados. Há uma trama por detrás de uma data comemorativa. O calendário bíblico está mudando. Estamos nesses dias. Mas vamos voltar aqui ao texto. E aí ela dança. Herodes fica tão impressionado, tão seduzido, né? Que ele diz, olha, sobre juramento pode pedir o que você quiser. E há alguns evangelhos, alguns textos que dizem que se você pedir metade do meu reino, eu te darei. Sabe o que ele está dizendo para ela? Olha, eu quero ir para a cama com você. Eu faço um juramento, uma aliança. Eu quero me deitar com você. Eu quero transar com você. Eu quero transar com a filha da minha mulher, que era mulher do meu irmão. Porque você dançou, me seduziu. E agora eu quero ter um caso com você. Então se você me pedir, se você me pedir qualquer coisa, metade do meu reino, pedir qualquer coisa sobre juramento, eu te dou. Ele está fazendo um juramento, ele está fazendo uma aliança, ele quer se deitar com ela. É isso que está acontecendo aqui. O nível de prostituição que está acontecendo. E aí, continuando aqui, versículo 9, 14, 9. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Foram contar isso a Jesus. Meu povo. Essa é a história de João Batista. Nós já falamos qual foi o erro de João Batista, há muito julgamento sobre isso, né? E aí nós vamos continuar o texto agora, depois dessa morte terrível. Mas nós vamos ver o que vai acontecer. No livro de Atos fala o que acontece com Herodes. Herodes não é uma pessoa, é um título. É como o título de rei, de sheik, de faraó, de César. É um título político. E aqui ele matou João. Mais à frente, depois de Jesus, ele vai matar um dos apóstolos. E quando ele vai matar Pedro, diz que um anjo enfia uma espada nele. Não foi uma pessoa, não foi um discípulo. Um anjo do Senhor matou ele com uma espada.
Isso é o que acontece com quem persegue os profetas e os discípulos do Senhor. Um anjo do Senhor o matou. Davi, quando está sendo perseguido por Saul, diz: não, eu não vou matar. Eu não vou colocar a minha mão no ungido do Senhor. Que ele morra de idade, que ele morra numa guerra, que ele morra... Eu não vou colocar a mão. Eu não vou colocar a mão. Não coloque a mão em ninguém. Não coloque a sua língua e a sua boca em ninguém. Não coloque a sua mão para tocar em ninguém. Não coloque a sua língua para tocar com palavras ruins sobre ninguém. Nós começamos aqui falando sobre o profeta sem honra, e João Batista é decapitado. Estamos falando sobre honra e fé, milagres. Não faça isso. Se você fez, se arrependa. Se converta do seu mau caminho, porque o caminho é de tortura, é de loucura, é de trevas, é de medo, de pânico. Ele ressuscitou dos mortos, ele é um fantasma. Ele veio me atormentar. E o final é uma morte comandada por Deus. Deus envia um mensageiro, um anjo, para matá-lo. Saia dessas coisas. Não se envolva nessas coisas. Agora vamos. A primeira multiplicação de pães. Foram 2 vezes a multiplicação de pães. Nós vamos ver a primeira. E em seguida nós vamos ver, para encerrar, Jesus anda sobre as águas. E agora começa a ficar quente. Versículo 13. Mateus 14, 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus está num momento difícil. Jesus está vivendo um luto. O seu mensageiro, aquele que preparou o seu caminho, aquele que começou o ministério, ele veio a morrer e morrer de uma morte trágica. Ele foi decapitado. Jesus, quando ouve isso, ele se retira. Ele entra num barco em particular, ele atravessa, ele quer ficar um tempo sozinho, ele está vivendo um luto, está com muita dor. E aí, quando ele chega do outro lado, uma multidão o espera. E é uma multidão que está doente. E aí o que acontece? Ele começa a curar porque tem compaixão. Tem compaixão. Sabe, no dia que minha mãe veio a falecer, já contei isso algumas vezes, de manhã eu estava sepultando a minha mãe. À tarde eu estava comemorando o aniversário da minha filha, porque eu falei, eu não vou cancelar o aniversário e a festa da minha filha. De manhã, eu estava sepultando minha mãe. À tarde, eu estava na festa da minha filha sorrindo. E à noite, eu estava na comunidade ministrando a palavra. E cumprindo uma agenda que tinha sido elaborada há 1 ano atrás. E o tema da mensagem é é a segunda vez que Jesus fala sobre a sua morte. Jesus preparando os seus discípulos para a sua morte. Então, em um dia, sepultando a minha mãe, na festa de aniversário da minha filha e trazendo uma mensagem, Jesus, pela segunda vez, instrui os seus discípulos sobre a sua morte. E por que eu estava lá? Porque eu sou forte? Não, porque eu vi pessoas que estavam tristes. Eu vi pessoas que estavam doentes. Eu vi pessoas que precisavam ser abençoadas. Não porque eu sou forte, não porque eu sou bom. E é isso que acontece com Jesus, porque ele teve compaixão. Compaixão. Muitas pessoas não puderam ir no sepultamento da minha mãe, da pastora na época. Mas eu, por compaixão, eu estava lá à noite. Para abençoar o povo. Esse que é o propósito. Vamos continuar aqui. Versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. E aqui eu falei, é uma mensagem para líder. Porque aqui é o momento ápice, assim, é o momento mais alto do treinamento dos discípulos
E é o primeiro momento alto, é o segundo momento alto no treinamento dos discípulos, preparando os discípulos para realmente serem enviados, ok? E aqui, presta atenção que é a primeira multiplicação de pães. O povo foi atrás de Jesus e ficaram um dia. E o povoado era perto. Era só Jesus dizer, terminou a reunião, estamos aqui o dia inteiro, terminou a reunião, e vão para casa, tem o povoado, eles iam passar, o povo ia passar perto do povoado, ia comprar pão, ia comer. Então não era um momento grave, não era um momento extremo. 3 dias seguindo Jesus, 3 dias sem comer. Não havia nenhuma cidade perto. Não havia como comprar pão. É diferente aqui da segunda. É a primeira vez. O povo está perto de um vilarejo. Estão apenas algumas horas, estão apenas um dia. E há vilarejo. E eles podem ir e comprar. Normal, simples. Não há um problema sério de fome. Eles vão demorar para chegar em casa, eles vão ter que atravessar o deserto e eles vão desfalecer no caminho. Não é um momento difícil, não é um momento grave, não é um momento crítico. Não, normal. Mas Jesus quer fazer isso. Não precisa, mas Ele quer. Não há uma necessidade, mas Ele quer. Está entendendo? E aí, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Jesus está dizendo assim, eles não precisam ir. Vocês precisam dar pão para eles. Jesus diz, não é eu que vou dar pão, é vocês que vão dar pão. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é crente, eu quero falar só com quem é crente. Só com quem é crente. Como é que você tem se assentado à mesa para comer? Porque eu não consigo ver um cristão de verdade, se assentar à mesa e não dizer: obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Pastor, eu não sei orar, eu sou um crente novo convertido, eu não sei orar. Mas eu não consigo ver um filho de Deus se assentar à mesa e não conseguir dizer e não orar: Pai, eu te agradeço pelo pão de cada dia. Senhor, eu te dou graça pelo pão de cada dia. Será que no nosso coração há gratidão? Será que estamos realmente honrando o Senhor? Será que há fé em nosso coração? Fala para mim, Ana. Clotilde, Ivan. Mas é que eu almoço lá na empresa, é que eu fui num restaurante, eu tenho vergonha. Vergonha, timidez, covardia. Os tímidos e covardes não herdarão o reino. Forma simples, fecha os olhos, tá no meio lá de todo mundo lá, tem gente falando, gritando, xingando, fecha seus olhos e só diga: Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, te dou graças. Será que é difícil fazer isso, Ana? Será que é difícil? Será que é vergonhoso fazer isso? Jesus, ele pega os pães e os peixes, e era pouco, não era um banquete. Não era um camarão, não era uma lagosta, não era uma picanha. Eram alguns pães e alguns peixes. Mas ele levanta e ele diz: obrigado, te dou graças, Pai. Provérbios diz que é melhor estar numa casa que tem alface do que em uma casa que tem picanha. É melhor estar numa casa que tem alface, que tem simplicidade, que tem humildade, que tem unidade, do que estar em uma casa que tem picanha e que tem briga. Quando você começa a agradecer, acaba-se as brigas. Quando você começa a agradecer, acaba-se as brigas. Tá entendendo aí? Quem tá passando problema de briga em casa? Comece a agradecer que as brigas acabam. E aí, versículo... E em seguida deu aos discípulos e a estes a multidão.
Jesus parte os pães e ele dá para os discípulos darem para a multidão. Você presta atenção aqui, ó, você que é líder e você que não entende os princípios de liderança. Jesus disse: vocês deem o de comer. Os discípulos dizem: mas nós só temos alguns pães e alguns peixes. O que você tem? Um pouquinho de farinha? Um pouco de água? Uma oferta pequena? Mas Jesus diz: traga para mim, coloque nas mãos do Senhor. O Senhor, Jesus dá graças ao Pai. E ele parte o pão. E aí ele dá para os seus discípulos darem para o povo. E tem gente dizendo: não, eu não preciso de um discipulador. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso me sentar. Jesus diz: olha, sentem. Sentem. Não, eu não preciso aprender. Eu não preciso ir na igreja sentar e aprender. Jesus dá para o pastor dá para o povo. Jesus não dá direto para o povo. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a minha arrogância, a minha soberba, não me deixa respeitar um profeta. Não me deixa honrar um profeta. E a falta de respeito e de honra está matando a minha fé e me tirando da comunhão. E os milagres não acontecem. Você quer milagre? Senta para aprender. Você quer milagre? Então tem que ter respeito e honra para com a casa do Senhor e os seus profetas. E fé. E a fé vem pelo ouvir. Milagres. Eu falei, a mensagem de hoje é para líder. É para quem quer romper. 20, versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Só os pastores? Só os amigos dos discípulos? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Discípulo de Jesus sempre tem que ter pão, sempre tem que ter cesto, sempre tem que ter o que dar, o que oferecer. Sempre tem que saciar a fome, sempre tem que levar o pão e o pão da vida. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Lembra lá quando começou a falar: esse não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? E o seu irmão, e o seu irmão e as suas irmãs? Quantos irmãos Jesus tinha? Famílias grandes. Não é como hoje, que cada um tem um filho. Que já vive a doutrina comunista da China. Não pode ter filho, tem medo de ter filho. Mas deixa que não vou entrar nesse assunto aqui. Por que você não tem? Porque é caro. Como que eu vou criar um filho nos dias de hoje? Nos tempos de Jesus era mais fácil, né? Pagavam impostos para Roma, mas eles tinham muitos filhos, porque filho é bênção. Filho é bênção. Ter discípulos é bênção. Muitos filhos, muitos discípulos, mas a ideia global, a ideia comunista é que filho é caro. Se for menina, abandona. Só pode ter um. Essa é a nova ordem mundial para os dias de hoje. Essa é a ideologia global. Essa é a ideia comunista, socialista que tenta dominar o mundo. Por que eu não consigo ter filhos? Por que eu tenho medo de ter filhos? Por que filho é caro? Meus avós eram pobres, simples. Meu avô chegou aqui, desculpa o termo, mas com uma mão na frente e uma mão atrás. Criou 6, 7 filhos. E graças a Deus, nunca faltou pão sobre a mesa. Mas nós somos uma geração fraca, uma geração que não é líder, uma geração que tem medo, uma geração que só tem alguns pães e alguns peixinhos. Como é caro ter filho, como é caro ter discípulo. Mas vamos continuar aqui. Eu falei, a mensagem hoje é para líder. Vamos arrancar esse medo de ter filhos.
Vamos arrancar esse medo de crescer, de termos discípulos. Vamos arrancar esse orgulho que não nos deixa respeitar, honrar e abençoar. Vamos começar a carregar cestos e abençoar a multidão. Seja você na sua casa, seja você numa comunidade, seja você no seu trabalho, enquanto você queira tocar e derrubar e arrancar a cabeça do seu chefe, você vai ser atormentado por demônios. Estou falando aqui liderança para a igreja, não. Eu estou falando liderança de Jesus. Se você quiser continuar derrubando o seu pai, se você quiser continuar derrubando o seu patrão, o seu pastor, você vai terminar pela espada do Senhor. É muito sério o que eu estou falando. Vamos continuar agora. Jesus anda sobre as águas. Agora vamos entrar na parte principal Quero mais 10 minutos. 10 minutos, porque agora a coisa vai ficar forte. Logo em seguida, Jesus subiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Presta atenção. Lembra de Herodes, que matou João? Ele diz: esse Jesus é João que ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele está dizendo: é um fantasma que está me atormentando. Agora, os discípulos de Jesus dizem: é um fantasma, e gritaram de medo. E aqui eu quero trazer algo muito poderoso para você. Aqui trazendo os 4 evangelhos, aqui nós estamos, entre aspas, um ponto de partida no evangelho de Mateus. Mas nós temos os 4 evangelhos e temos a palavra de Deus. Aqui, o que acontece? Quando Jesus multiplica os pães, o povo fica maravilhado. O povo diz: esse é o grande profeta, esse é o Messias, o enviado de Deus. Ele multiplicou pães e peixes, ele alimentou uma multidão, e aí, o ego, imagine a vaidade dos discípulos de Jesus. Preste muita atenção. É isso que está acontecendo nesse momento. Sabe por que Jesus pega os seus discípulos, coloca no barco e diz: vão para o outro lado. E ele sobe o monte. Ele vai despedir a multidão e sobe ao monte para orar. Porque algo está nascendo dentro do coração dos discípulos. O orgulho e a vaidade. Nós alimentamos a multidão. Nós pegamos os pães e peixes e entregamos para a multidão. Nós agora temos um cesto cheio de pães e peixes. Está algo nascendo dentro do coração dos discípulos. E não é algo bom, não. Não é algo bom, não. Está nascendo o orgulho próprio. Está nascendo a vaidade. A soberba está crescendo dentro dos discípulos. E Jesus começa a perceber isso. O orgulho, a vaidade, a soberba. Nós somos grandes, nós somos poderosos. Vocês acham que nós somos pescadores da Galileia? Vocês que disseram que nunca viria algo bom da Galileia? Aqui estou eu, que alimento as multidões. Eu sou grande, eu sou poderoso. Isso está borbulhando dentro do coração e da alma dos discípulos. Jesus quer livrar os seus discípulos de tudo isso. Ele quer pegar os seus discípulos, tirar da multidão e dizer assim: vão para lá. Jesus está vencendo uma tempestade na terra. Uma tempestade na terra. Quando estamos na terra com os pés firmes, temos que vencer a tempestade aqui de dentro, ó, que nos faz achar que somos demais. Eu faço, eu abençoo, eu construo, eu alimento, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou chefe, eu sou melhor funcionário. Jesus está ensinando os seus discípulos, está tentando livrar os seus discípulos
dessa tempestade. Jesus diz, não, a coisa está saindo fora do controle. O povo quer me colocar como rei. O povo quer me colocar como rei e não como rei dos reis. Eles querem me colocar como rei dos judeus. Eles querem me coroar. Não, é preciso vencer essa tempestade. Os meus discípulos já estão se achando os príncipes. E aí Jesus pega os seus discípulos, coloca no barco, tira dessa tempestade da vaidade. Essa tempestade da carne, que aqui dentro uma tempestade. Pega os seus discípulos, coloca num barquinho e manda. Vão. Deixa que eu vou lidar com a multidão aqui. Eu sei lidar com esse orgulho. Eu não vou me contaminar com esse orgulho. Eu vou despedir a multidão e vou subir ao monte. Porque eu não quero estar com a multidão. Eu quero estar com o Pai. Eu não quero ser rei desse povo. Eu quero ser o filho enviado do Pai. Você está entendendo? Você já passou por essa tempestade aqui dentro? Os discípulos nem perceberam. Quando a tempestade está acontecendo aqui dentro, a raiva, o orgulho e a vaidade, o desejo de matar. Quando isso está acontecendo, essa tempestade aqui dentro, nem percebemos. Temos que ter um Senhor, temos que ter um mestre, temos que ter um discipulador. Um pastor diz, não, saia do meio do povo, vai para lá. Você precisa vencer essa tempestade. Isso está alimentando a sua vaidade, isso está alimentando o seu ego, está alimentando a sua carne. Jesus pega os seus discípulos, tira dessa tormenta, tira dessa tempestade e coloca no barco. A tempestade não começa lá dentro do barco, a tempestade começa na terra. A tempestade não começa nos céus, começa aqui dentro. Os discípulos nem perceberam. Quantas vezes nós, como discípulos, não estamos nem percebendo essa tempestade aqui dentro? Essa competição, essa vaidade, esse orgulho, essa soberba, essa carne crescendo. Porque enquanto os pães se multiplicavam e os peixes se multiplicavam, a carne se multiplicava. Jesus tira eles dali e coloca eles no barco. Jesus vai subir um monte, vai se santificar, vai buscar o Pai. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andou sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Toda essa vaidade que estava dentro de Herodes, também estava dentro dos seus discípulos. Toda essa vaidade que estava dentro daqueles que perseguem o profeta, também está dentro de nós que somos discípulos. E temos que aprender a lidar com essa tempestade. O medo, a timidez, porque uma hora somos poderosos, outra hora estamos com medo. Há um desequilíbrio, há uma alma doente, uma alma carnal. E agora eles estão dentro do rio. E vem uma tempestade. Nós só percebemos as tempestades externas e não percebemos as tempestades internas. O orgulho e o medo. Se no meio de uma tempestade externa você tem medo, é porque antes você teve soberba. Se no meio dessa tempestade, se no meio dessa pandemia você está com medo e está dizendo, nós vamos morrer, é porque antes teve soberba. Nós temos que primeiro aprender a lidar com a tempestade da alma. Porque quando a alma vai bem, tudo vai bem. Seja na terra, seja na água. Seja numa tempestade, seja num dia ensolarado. Essa tempestade. Ninguém vai falar dessa tempestade para você. Ninguém vai falar sobre essa tempestade que acontece aqui dentro, quando a família está em briga. Ninguém vai falar dessa tempestade quando a comunidade está para ruir. Ninguém, não. Você está entendendo? Andréia, Daiane, Ângela, já vou encerrar. Marcos, meu xará, missionária, tá entendendo? Aqui, ó, essa tempestade, poucos vão falar. Jesus vai focar 3 momentos importantes na vida dos seus discípulos. A primeira tempestade e a segunda tempestade. A primeira multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães, são 2 treinamentos da alma para o dia da crucificação de Jesus. São os 3 testes, são as 3 provas, são os 3 treinamentos teóricos e práticos de Jesus para serem enviados. A primeira e a segunda multiplicação de pães. A primeira e a segunda tempestade para a sua crucificação e depois serem enviados.
Vocês estão entendendo? Vamos encerrar agora. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, fé, coragem, sou eu, não tenham medo. Eu não sou João Batista, eu não sou um fantasma. Eu não estou aqui para atormentar a alma, eu estou aqui para curar a alma. Eu estou aqui para tirar o medo e colocar coragem, colocar fé. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu não acredito que é o Senhor, não. Eu não acredito. Eu ouço, mas eu não acredito. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro quer entrar num novo nível, ele quer vencer esse medo. Ele quer vencer esse medo. Ele ainda não consegue reconhecer a voz do seu mestre. Ele não consegue reconhecer a voz do seu mestre, mas diz: Senhor, se é o Senhor, me chama para ir. Ele faz prova. O Senhor diz: então vem. E ele começa a caminhar sobre as águas, mas depois de alguns passos ele começa a afundar. E quando ele vai afundar, quando ele vai falir, quando ele vai quebrar, quando a família vai divorciar, quando vai arrebentar, ele diz: salva-me, Senhor. Isso é extremamente poderoso, porque eu vejo tantas pessoas afundando e sem ter a coragem de dizer: eu sou fraco, e quando eu sou fraco, eu sou forte. Me salva, Senhor. Pedir socorro é um ato de coragem. Mas nós estamos afundando, nós estamos falindo, nós estamos com o pecado até o pescoço, nós estamos enforcados, endividados, humilhados, afundando, nós estamos no fundo do poço, na sarjeta, estamos morrendo e não temos coragem de dizer: pastor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Sabe o que o Senhor fez para o primeiro homem? Ele deu uma mulher para ajudar ele. E aqui nós vemos que Herodes tinha uma mulher para prejudicá-lo. Quantas pessoas estão em volta de nós para nos prejudicar? Quantas mulheres estão prejudicando a sua casa? Quantos homens estão prejudicando a sua família? Quantas pessoas estão prejudicando os seus negócios? Eu falei, hoje vai ser fundo. Vai ser profundo. 31. Imediatamente. Jesus não fala assim: não, deixa eu ver se vai morrer mesmo. Não, Jesus diz. E a palavra diz: imediatamente. Jesus estendeu a mão e segurou. Sabe por que Jesus ainda não estendeu a mão? Porque não houve respeito. Eva estava ali para ajudar Adão. A primeira ajuda que Deus envia para um homem é a mulher. Sabe quem ajuda o pastor? A noiva, a mulher, a igreja. Tem Eva prejudicando e tem igreja prejudicando. Nós estamos aqui para ajudar, para abençoar. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Eu falei: vem. Eu falei: vai, eu falei: abre, eu falei: eu estou contigo, porque está com medo, porque a sua fé ainda é pequena. Você não ouviu a voz do Senhor? Você pode não ver, você pode não reconhecer, mas Ele diz: vem. O Senhor disse: vai, o Senhor disse: faz, o Senhor disse: creia, Ele disse: eu estou contigo, mas nós não cremos. Pequena fé, pequena fé. Homem, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Você começou tão bem. Você começou tão bem, por que você duvidou? Por que você parou de respeitar e de honrar? Por que a carne está crescendo e multiplicando e você não está vencendo essa tempestade? Porque enquanto a tempestade estava acontecendo, não teve problema. O problema foi quando a tempestade aconteceu aqui dentro, gerando medo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Na hora o vento cessou. Jesus não precisou mandar parar. Na primeira tempestade, Jesus diz: para, cala-te, cessa, vento para, mar, cala-te. Agora Jesus fala uma vez só.
Sabe qual é a vantagem de Jesus falar com o vento? De Jesus falar com o mar? É que ele fala uma vez só e obedece. Agora, com a gente, ele tem que falar 1000 vezes. Ele tem que dar sinais. Ele tem que provar. E mesmo dando sinais, e mesmo dando palavra, a gente começa bem e a gente começa a afundar. Quantas vezes Deus tem que falar com você? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você sobre a carne, sobre a soberba, sobre a arrogância, sobre a falta de humildade, sobre a falta de fé, sobre a falta de respeito e de honra? Quantas vezes Deus tem que falar comigo e com você sobre isso? Com o vento ele falou uma vez só. Com o mar ele falou uma vez só. Mas comigo, eu fico muito triste quando Deus tem que falar a mesma coisa comigo. Mas vamos continuar. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ué, não é o filho da Maria? Não é o filho do carpinteiro? E a sua mãe não é Maria? Ele não é um profeta? Ele não é um louco? Ele não é um endemoniado? Ele não é um samaritano? Um endemoniado? Não, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genazaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, Pedro ouviu a voz e não reconheceu. Quando eles chegam do outro lado, a multidão reconhece Jesus. Espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram seus doentes. Pedro, que era discípulo, ouviu e não reconheceu. No meio da tempestade. Agora, o povo, quando eles chegaram do outro lado, reconheceram Jesus. Um discípulo não reconheceu o seu mestre. Falta de respeito, falta de honra. Mesmo ouvindo a voz, não reconheceu. A multidão viu e reconheceu. E aí muitos foram curados. Último versículo. Suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Todos. Se hoje você tocar, será curado. Essa doença de alma, essa carne, esse orgulho, essa vaidade, essas competições, essas palavras que liberamos, essas palavras ruins que falamos, que atacamos, que denegrimos, essa doença vai ser curada hoje. Se Jesus orar, se eu orar por você, oh meu Deus, não, se você tocar, tão somente tocar, serão curados. A palavra diz, está doente? Procura o pastor. Está com a alma doente? Procura os pastores, procura os profetas, os sacerdotes, os presbíteros, e eles vão orar, e eles vão impor as mãos só de tocar, e vão te ungir, e toda doença será curada. Você está doente? Procura um pastor. Só dele impor as mãos e te ungir, você será curado. Ah, mas eu não creio nisso. Vou fazer o quê? Agora, se você está doente, peça para que o seu pastor te unja. Peça para que um homem de Deus coloque as mãos sobre você. Vá à igreja hoje e diga, pastor, toca em mim, pastor. Pastor, me unge. Porque a palavra diz que quem está doente não é para ficar em casa fazendo beicinho. O pastor não ligou para mim, o pastor no meio veio me visitar. Não! Se tem alguém doente, pega o doente e arrasta, carrega, leva até Jesus. Só de impor as mãos e te ungir, você vai ser curado. Hoje é dia de ser tocado, hoje é dia de ser curado, hoje é dia de ser ungido. Mas você precisa ir. Você precisa ir. Último versículo e eu encerro. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na orla do seu manto. Tem gente que suplica, pastor, faz uma oração forte. Não, filho, é só impor as mãos. É só ter o toque. Que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Manto representa unção.
e todos os que nele tocaram foram curados. Se você tocar sem exceção, será curado. Ah, não é só os crentes, não é só os batistas, não é só os assembleianos, não é só os hebreus, não. Todos que buscarem Jesus e tocarem em Jesus serão curados. Sem esse, mas o macumbeiro, o espírita, o budista, o ateu, o que falou mal de Jesus, se buscar e tocar, será curado. Eu não estou aqui para fazer uma oração forte. Eu estou aqui para dizer para você, faça alguma coisa, vá atrás de Jesus. Volte para a igreja, toque no Senhor, peça oração a um pastor, a um homem de Deus, que você vai ser curado desse medo. Essa tempestade aqui dentro vai acalmar. Essa tempestade vai acalmar. São dias de vencer. São dias de vitória. São dias de cura. Eu encerro, e você que é discípulo, que é de Suzano, que vai até a igreja hoje, que vai receber oração, que vai tocar, que vai ser tocado, que vai ser ungido, eu te espero à noite hoje na comunidade de Suzano, na Fonte de Vida Suzano, Ministério Apostólico Gerson Burgese. Eu te espero lá. Mas você que é longe, você que é de outra igreja, vá à sua igreja, peça oração ao seu pastor. Diga, eu estou doente, há um medo aqui dentro, há um temor aqui dentro, há uma raiva, há uma carne crescendo. Eu preciso vencer essa tempestade, pastor. Ora por mim, impõe as mãos, me unge, pastor. Faz o que Deus mandar. E se Deus mandar você ir mergulhar no rio Tietê 7 vezes, vai. Vence a arrogância. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus manda. O pastor é só mensageiro. Se ele falar, pula 7 vezes, pula. Dá 7 pulinhos no seu lugar, dá 7 pulinhos. Se ele falar, vá até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Se ele falar, levanta uma oferta, faz o que ele mandar. Sem dúvida. Com fé, com respeito, com honra e obediência. Com obediência. São dias de cura hoje. Vamos acabar com essa tempestade, não a tempestade da economia, da pandemia. Vamos começar com essa tempestade aqui dentro. Com essa tempestade. Com essa tempestade. Porque quando você vence essa tempestade, pode estar sol, pode estar chovendo, pode ser dilúvio, mas você vai estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, para o livramento e para a glória do Senhor. Hoje é dia de buscar o Senhor. Não importa se na semana você foi na igreja, não importa se todo domingo você está na igreja, se você se afastou, se você está com raiva do pastor, se você tem raiva de Deus, se você é ateu, é dia de ir à igreja hoje. É dia de tocar e ser tocado. Dia de milagres. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. E nós nos vemos todo domingo às 10 horas da manhã, Manhã com Cristo. Não é um discipulado, não é um curso de teologia. É a nossa escola bíblica dominical. Hoje foi um discipulado. Hoje foi uma multiplicação de pães e peixes. Hoje foi sobrenatural. Semana que vem nós voltamos, domingo às 10 horas. Fique na paz do Senhor. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Enio. Deus te abençoe, meu tio. Eu te peço a bênção, em nome de Jesus. Me abençoe. Me coloque em suas orações. Deus abençoe a todos.